Muito bem, super bem-vinda, super bem-vindo. Você está aqui no Splash Show e esse é o programa especial para você que gosta de estreias, de séries, de filmes, de novidades aqui na nossa telinha, no seu computador, onde você quiser assistir. E olha, para você que está aguardando um feriado em São Paulo, tem coisa muito boa. Para você que só vai ter o sábado e domingo, talvez para aproveitar esse tempo livre, capricha também, porque a gente vai falar de Viúva Negra e finalmente chega às grandes telas. Mas as séries também tem esse reboot de Gossip Girl. Eu mesmo estou assistindo uma chamada Young Royals, é sensacional. Vamos falar também de Fear Street Parte 2 e muitos outros assuntos nesse mundo da imagem, das séries, dos filmes e das coisas que nos divertem por aqui. Abrindo, então, o nosso programa de hoje, mas antes eu só queria lembrar que se você quiser falar com a gente aqui, vai no @splash_wall. Estamos esperando o teu recado, estamos esperando o teu comentário, estamos esperando a sua sugestão. Manda para a gente. E agora sim eu convoco, então, Roberto Sadowski. Bem-vindo mais uma vez e desta vez definitiva para falar sobre a Viúva Negra. Eu estou brincando que a gente falou tanto sobre ela que a expectativa realmente está muito grande. Eu tenho medo da gente até ir ao cinema finalmente esse fim de semana e se decepcionar. Não tem chance, né? Tudo bom, Zeca? Então, não tem chance de se decepcionar com Viúva Negra. O filme é muito bacana e eu acho que essa espera toda, né, que todo esse tempo que a gente está aguardando, finalmente o filme sair da gaveta, né, mais de um ano que está adiado, vai deixar todo mundo bem satisfeito. É um filme bem diferente da Marvel. Eu acho que tem uma temática bacana e a escolha da diretora, da Kate Shortland, foi a escolha mais acertada por parte da Scarlett Johansson e da Marvel. Esse longo hiato aí, essa demora para estrear, foi por causa de isolamento, problemas com a finalização, já tinha uma expectativa, ele foi mexido ou foi simplesmente a pandemia que fez ele chegar tão tarde no cinemas? Foi a pandemia, Zeca. O filme estava pronto, estava na gavetinha, bonitinho lá, esperando a hora de ser lançado. A Marvel tinha planejado começar a sua quarta fase com Viúva Negra, acabou começando com WandaVision no streaming, mas como Viúva Negra é um filme que se passa num tempo passado, né, entre Capitão América, Guerra Civil e Vingadores, Guerra Infinita, então não fez muita diferença para os planos da Marvel em continuar alavancando no seu universo. O papo com a Scarlett Johansson e com a Florence Pugh foi bem tranquilo, não teve interrupções. Às vezes, você sabe, né, Zeca, como é que funcionam essas entrevistas, às vezes a gente tem muito tempo e às vezes a gente corre loucamente. Então a entrevista com elas foi super rápida também. Eu fiz meio que 2 perguntas para cada uma só, mas é o jeito que a coisa funciona. Às vezes a gente tem meia hora de papo, às vezes a gente tem 5 minutos de papo. É o famoso junket, que eu sempre falo que a gente pode traduzir por pastelaria, que é o que a gente faz, essa entrevista em sequência ali. Mas, enfim, bom saber que agora a gente pode ver no cinema. Aliás, um filme que vale sim apenas ver no cinema. Ele vai estar disponível também no streaming? Ele está disponível também no Disney Plus, mas é aquele esquema. Por enquanto, ele fica no Disney Plus com uma taxa extra, né, que a gente paga aquele acesso premium que a Disney Plus tem. E aí eu acho que tem uma janela de 1 mês, 45 dias, para o filme estar liberado de vez na plataforma. São novos tempos, né? Novas formas de assistir filmes, inclusive é uma das coisas que eu converso com a Scarlett também. Muito bom. E a gente, claro, que gosta de cinema e se quiser investir, se quiser perder o receio no cinema, a Viúva Negra é certamente uma indicação tua. Total. E, de novo, Marvel, fiquem até o final dos créditos, porque tem um cliffhanger também, né? Tirando o nosso, tem um cliffhanger legal para o que está por vir dentro do universo Marvel. Você falou cliffhanger, eu brinquei no começo, você pegou o gancho, eu devolvo para você, porque 10 anos atrás, ao fim de uma saga, tudo que a gente queria é que no final do último Harry Potter tivesse ali continua, ou calma que eu tô de volta. Mas, infelizmente, já é um hiato de 10 anos da saga do Harry Potter. Passou rápido ou a gente que viu muito esse... Eu já revi algumas vezes esses filmes nesse período todo. Mas 10 anos já? É isso mesmo, Sadowski? Sabe que quando a gente começa a pensar nas datas, a gente começa a ficar meio embolado, né? Eu lembro quando eu fui assistir o último Harry Potter no cinema,
Eu não estava nem aqui no Brasil, eu estava em San Diego, na Comic Con, cobrindo a Comic Con no dia que estreou lá. Então, eu fui ao cinema ver lá. E a gente sempre pensou, é claro que é um produto que dá muita grana, então o estúdio vai dar um jeito de continuar. E 10 anos depois teve aquele spin-off do Animais Fantásticos, que eu acho péssimo. Mas a saga principal Harry Potter teve um fim, né? Teve a continuação, muito entre aspas, no teatro, né? A peça lá, a Criança Amaldiçoada, The Cursed Child. Mas no cinema... Acabou, foi o fim. E eu acho legal, porque a história teve um começo, um meio e um fim. Foi uma saga completa, não ficou nenhuma ponta solta. Então, talvez, continuar do ponto onde parou, seria aquela coisa, vamos botar mais dinheiro em caixa aqui. Então, achei legal. Exato. Até uma qualidade, acho que aí é um princípio. A própria J.K. Rowling, que é a autora, eu acho que é ela que deve ter feito questão disso e, de certa maneira, preservou esse trabalho. E, como eu disse, você pode rever. É um trabalho tão bom, tão denso, tão profundo, que mexe tanto com o nosso imaginário, ele é meio eterno, né? Ele não precisa... Você pode rever todos os filmes no total. A gente tem a última parte foi dividida também, agora até confundo com Guerra nas Estrelas, com tudo. Quantos filmes são no total, Sadowski? Foram 8 filmes. Eu vi muitas vezes os 4 primeiros, né? Inclusive, eu fui no set de filmagem do terceiro e do quarto filme. Então, eu fui lá quando o Cuarón estava dirigindo o terceiro e quando o Mike Newell estava dirigindo o quarto filme. Do quinto filme ao oitavo, eu assisti uma vez só cada um. Eu estou me preparando para rever a saga inteira de novo, mas ainda não achei o gancho, porque é toque, né, Zeca? Quando eu ver o primeiro, eu vou ter que ver os 8 de uma vez só de novo. Certamente. Tá aí, quem sabe esses 10 anos de saudade aí do Harry Potter seja o gatilho que você precisa para assistir. Falando de aniversário, tem um aniversário um pouquinho curioso e que eu vi quase sem querer. Eu recebi isso na minha rede social e falei, não acredito que eu deixei passar. No último dia 4 de julho, ele marca um centenário, essa semana agora, um centenário de uma foto muito icônica, que aparecia num filme também totalmente clássico e icônico, que é O Iluminado, com o Jack Nicholson. Se a gente lembra, se você é fã também de Iluminado, lembra dessa foto aí que a gente está mostrando para você. Que foto é essa, Sadowski? Essa é uma foto de uma festa, né? Uma celebração do 4 de julho no Overlook Hotel, onde o Jack Torrance ele se isola com a família dele em 1980, né, para escrever o livro dele. E é claro que ele já está meio zureta das ideias e a influência da entidade do mal que habita o Overlook acaba por ferrar de vez a cabeça do Jack Torrance. Essa foto do final deixa todo mundo intrigado até hoje, né? Porque ele aparece numa festa em 1921. Então a gente fica, o que aconteceu aqui? Até onde se estende a influência do Overlook? Então eu acho que foi uma lembrança bacana a gente pensar que 100 anos atrás Jack Torrance estava numa festa no Overlook. Até porque nunca é demais lembrar do grande diretor que está por trás disso. E a gente sabe que... Eu lembro de ver é Kubrick que eu estou falando, é claro. Mas eu lembro de ver, antes de tudo, o trailer de Iluminado. Eu acho que eu nunca vi, até hoje, décadas depois, eu nunca vi nada tão bom quanto um trailer que era simplesmente uma porta de elevador, o marcador de andar ali, e quando abria a porta do elevador, era um mar de sangue, uma coisa absurda. Eu fico arrepiado até hoje, só de lembrar disso aqui. Ou seja, e aí, por isso a lembrança da foto foi tão boa. Eu falei, quero ver tudo de novo, vou rever. Tá aí um filme que não envelheceu, né? Não envelhece nem um pouco, eu acho um filme brilhante. Eu acho legal que o Kubrick ele tem dezenas de referências cinematográficas, né? Várias cenas icônicas. Ele se inspirou em outros filmes mais clássicos ainda, né, filmes para ele, clássicos, e ele conseguiu misturar tudo, né, nessa adaptação de Stephen King, que, por sinal, não gostou do filme na época. Stephen King, ele achou péssimo porque mudou completamente coisas do livro dele e tal, mas, assim, o Kubrick jamais ia pegar uma adaptação e simplesmente traduzir o que estava ali. Ele deu a visão dele para aquela história.
O próprio Stephen King já devia estar contando com isso. E uma coisa é uma adaptação e outra coisa é uma reinvenção de um mestre, que é o que o Kubrick fez, que é muito bacana. Só para a gente encerrar, aqui você falou há pouco sobre o Harry Potter, quando você comentou que perfeito, que é uma história que se fecha. Agora, eu vi com muita surpresa também o anúncio do cancelamento de uma segunda temporada de uma série que eu estava gostando bastante, eu gostei quando assisti inteiro, que é o Lovecraft Country. Lovecraft Country, que enrola a língua para começar, mas era uma série bem produzida, até atual, quando eu falo aliás, apesar de não passar nos tempos de hoje, era uma coisa atual em termos do assunto, da questão racial e toda, e aí ela é cancelada. A gente lamenta isso, né? Eu acho curioso, porque tem muitas séries que começam num gás muito grande. Às vezes ela é bem aclamada pela crítica, outras não. Eu lembro do Legado de Júpiter também, da Netflix, que teve uma temporada, tem lá um gancho e não vai mais rolar. E isso acontece com uma certa frequência hoje em dia. Porque existe uma preocupação com o pessoal que investe nessas séries em ter uma abrangência público fã que vai gostar. Porque essa série, principalmente no streaming, elas são produzidas 100% pelos estúdios, né? Ou pela Netflix, ou pela HBO, ou pela Amazon, e elas não têm aquele mercado secundário, ou seja, eles não são vendidos para o mercado internacional, porque eles pertencem a uma empresa, eles não têm mais aquela grana que entrava com a venda em mídia física, né? O DVD, o Blu-ray, então ela tem que se pagar de imediato numa primeira temporada. É muito arriscado o estúdio colocar uma segunda temporada de uma série que foi ok, mas que não foi muito além daquela bolha dos fãs. Então, a gente lamenta muito quando isso acontece, mas assim, né? Quem manda é o dinheiro ainda, infelizmente. Exatamente. E nessa lista tem um monte. Você lembrou de uma? Eu me lembro também de Sense8, que é uma série também ultra sofisticada, interessantíssima, dos irmãos Wachowski, aquela coisa maluca ali, e também foi cancelada. Eu arrisco dizer que, obviamente, você disse que quem manda é quem tem dinheiro, essas séries são caras. Lovecraft Country era uma série muito cara também, que só aqueles efeitos especiais certamente encarecia muito essa produção, né? Era uma série cara, e é uma série que vai falar, obviamente, para um público muito específico de terror, de fãs do Lovecraft, que eu achei a série excelente também, mas, infelizmente, ela não teve uma comunicação fora dessa bolha. E essas séries, pela ausência de um mercado secundário para poder continuar fazendo a roda girar, elas precisam dar muito certo na disparada. Quando acontece de ter uma segunda temporada de uma série assim, é que os executivos dos estúdios ou dos streams, eles falam, não, a gente tem muita fé nesse material e a gente acha que segura uma segunda temporada para a gente ver o que vai dar. Mas quando a gente tem uma série que custa muito caro por episódio, vendo o que vai dar, começa a pesar no bolso. Não tem argumento. Bom, vamos torcer, quem sabe, daqui a alguns anos, ela é reinventada de uma maneira mais acessível, ou o interesse por isso cresce de alguma maneira, a gente tem Lovecraft Country de novo no streaming. Sadovski, super obrigado. Até semana que vem. Bom feriado para você estar em São Paulo, que eu sei bem. Até mais. Valeu, Zeca. Até mais. É mais. E olha, estou pensando aqui, essa coisa de uma série que acaba e a gente gosta tanto e depois ela volta, não é tão impossível assim, porque temos aí chegando um reboot, vamos dizer assim, de Gossip Girl, que foi extremamente popular, encerrou, marcou uma época, aliás, tem uma influência enorme, eu acho, até hoje, e agora está de volta uma nova temporada de Gossip Girls. Para comentar sobre isso, eu chamo então a Liza Zanetti. Liza, bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso Splash Show, tudo bem? E aí, Zeca, beleza? Tudo bem. Tudo ótimo. Eu sei que você recebeu com muita alegria o retorno de Gossip Girl. Olha, assim, eu não era muito fã da original, assistia, mas não era aquela coisa assim, eu já estava passando um pouco ali da minha época de séries adolescentes, mas essa nova versão, ela vem aí para tentar pegar a nova geração, né, geração Z, então ela tem essa mesma premissa da original, ela se passa no mesmo universo, então o original existe dentro do universo do novo, uma continuação, mas adaptado a muita coisa diferente. Então, o primeiro episódio já chegou na HBO Max hoje, vão ser episódios semanais, são 10 episódios no total. E, assim,
eu estava esperando uma farofa e foi exatamente o que eu recebi, uma grande farofa, assim, porque o primeiro episódio ele já faz referência à original, ele já muda muita coisa que você esperava que fosse grandes mistérios, ele já entrega ali de cara, é bastante diferente, mas não é aquela coisa muito sofisticada assim, não. Então, enquanto a gente tem algumas séries que deveriam ganhar uma segunda chance, mas não ganham, como o caso de Lovecraft Country, a gente tem outras como essa que são assim, eu acho que é um alvo fácil para um certo público que a plataforma precisa cativar e ela vem nesse momento para isso. Assim, mas se você gosta de uma farofa, eu acho que é a série para você, porque ela é escancaradamente isso, bem divertida para quem gosta. Você falou uma coisa interessante que, ao contrário da outra, o mistério, na verdade, o grande gancho, ele é entregue logo no primeiro episódio, que eu acho até uma estratégia interessante. Esquece a farofa, mas como roteiro, como argumento, isso torna o público um pouco cúmplice da história, né? Como se, mais uma vez, mais uma vontade de levar o espectador para aquela história. Você acha que funciona? Eu acho que pode funcionar, porque ela já se destaca, ela já se diferencia da primeira de cara, assim, porque na primeira o grande mistério é descobrir quem era a Gossip Girl, agora é diferente, agora é outra coisa. A gente não sabe exatamente o que é ainda, mas só dela já mostrar isso de cara, ela já se diferencia, você já vai com aquele pensamento de, opa, não é exatamente o que eu estava esperando, a minha relação com a série vai ser diferente. Bom, vamos lá, vamos torcer para ela engajar aí, vamos ver se as pessoas compram essa ideia de ser cúmplice, então, da história. Nas continuações ainda, fico curioso, porque Fear Street está de volta também, e já tem um apelido. Aliás, que não serve só para ela, todo mundo já virou uma expressão falar que é uma série de algoritmo. Ou seja, acho que quem criou muito isso foi até essas histórias recentes que reciclam tendências, assuntos que as pessoas já comprovadamente gostam. Fear Street encaixa nesse adjetivo? Eu acho que encaixa justamente porque é uma trilogia de filmes muito para pegar os fãs de Stranger Things que estão órfãos da série enquanto a quarta temporada não chega. O primeiro filme tinha a Maya Hawke no elenco, que faz a Robin na terceira temporada, e o segundo filme, que chega nessa sexta-feira na Netflix, tem a Sage Sink, que é a Max também de Stranger Things. Então, além disso, além de ter um elenco assim que parecido, você tem a fotografia, que é muito semelhante. A própria questão da nostalgia, de você pegar a década de 90, década de 80, e um trio de protagonistas que se baseia em amizade, amadurecimento e romances, assim, é tudo muito parecido, é tudo muito assim, propositalmente próximo, e as referências, é claro, referências aos clássicos de ficção científica e terror slash da década de 90 estão todos ali. Esse segundo filme, ele volta na história, né? Então, em vez de ser uma trilogia que vai avançando no tempo, ela vai retrocedendo, então o segundo se passa em 78, e me lembrou muito Sexta-feira 13, esses filmes de terror de acampamento, porque é muito isso. Assim. Que é um grande clichê também. Mas, enfim, não é exatamente aquela farofa, mas você sabe que você vai ter zero surpresa. Se você está assistindo ele na inércia, mal não faz, né? Exatamente. Assim, no momento que o mundo já traz tantas surpresas, tantas reviravoltas para a gente a todo momento, é um filme meio confortinho, que você vai já sabendo o que você vai... Já esperando o que você vai receber, sem grandes surpresas, mas é para passar uma sexta-feira. Agora eu vou te contar uma coisa. Por falar em surpresas, na semana passada, falando da chegada da HBO Max aqui, um monte de coisa boa, muita série, filmes especiais, produções especiais, me deixou curioso, mas o teu entusiasmo ao falar de The Flight Attendant me contagiou. Liza, eu só consegui assistir 2, e é o seguinte, é que a minha semana foi maluca, mas eu teria cancelado eventos para assistir o resto. What the hell is that? O que está acontecendo? Não é completamente insana, assim, ela começa com uma coisa e ela vai se transformando em outra, assim, quando você vê as cenas do diálogo da protagonista com o outro rapaz, não vou ficar contando muita coisa aqui para não dar spoiler para quem está assistindo a gente, mas assim, ela é uma grande caixinha de surpresas, uma série muito insana, e acho que é uma bela surpresa da HBO Max, né? Justamente, mas eu acho existe um público para isso, eu e você gostamos, a gente sabe, mas essa surpresa, às vezes eu acho que vão espantar um público mais acostumado, talvez, com uma história que ele já conhece tudo. Por outro lado, eu acho que tem sempre gente que pode ser
cutucada ali na curiosidade, né? Eu acho que sim, porque por mais que seja uma série que acontece muita coisa ao mesmo tempo, você consegue acompanhar o que está acontecendo. Não é aquela coisa que você vê e não entende nada. O que você não entende é porque, de fato, não é para entender, porque está se acumulando ali uma grande emaranhado de histórias. Mas não é aquela série que você vê e você fala, isso aqui é para quem, sei lá, precisa ter um mestrado em metafísica para entender, sabe? Ela é super irônica, e ela pega esses clichês de whodunit e reverte tudo e dá uma zoeira com isso. Então, eu acho que ela tem um público, sim, principalmente porque ela não se leva a sério. Muito bom, né? Esse público aqui já garantiu, você também. E acho que a gente ainda vai voltar a falar de Flight Attendant. Quando terminar tudo, eu quero saber também, a gente faz um balanço disso aí. Liza, super obrigado mais uma vez por estar aqui no Splash Roll com a gente. Até semana que vem. Valeu, Zeca. Beijo. Agora, olha, então, de fato, fica essa recomendaçãozinha. Tem uma muito boa hoje no Cantinho do Zeca, mas começa a assistir o Flight Attendant que você vai adorar. Para a gente encerrar aqui, eu queria chamar o Felipe Pinheiro para falar de uma série que realmente, vamos combinar aqui em termos de buzz, em termos de barulho na internet, prós, contras, essa aqui está campeã e é uma série brasileira. Felipe, tudo bem? Oi, Zeca, tudo bem? Boa tarde. Tudo ótimo, super boa tarde, cara. Elise Matsunaga. Uma história que eu tenho, em nome da transparência, quando eu trabalhava no Fantástico, essa história foi coberta a miúde, assim, as minúcias todas, era passo a passo de investigação, reconstituição, novos testemunhos, novos dados. E aí, quando eu ouvi as pessoas começarem a falar dessa série, eu falei, cara, faz sentido, porque essa é uma daquelas histórias que pararam o Brasil. A série reflete isso? Total, Zeca. É uma série produzida pela Boutique Filmes, né? Ela estreou hoje na Netflix. Ela vem com 4 episódios, né? Na verdade, é um documentário dividido em 4 episódios, com direção de Elisa Capai. E, como diz o título da série, né? Elise Matsunaga era uma vez um crime. Ela vai contar a história deste crime sob o ponto de vista de Elise Matsunaga. E ao longo dos episódios, os depoimentos eles vão sendo entrecortados com visões diferentes, né? Então, assim, tem pessoas ligadas à Elise que falam, como a própria Elise, né? Familiares dela, amigos dela que falam, mas tem também pessoas ligadas ao Marco Matsunaga, né? Que é para quem não se lembra do crime, né? A Elise Matsunaga, ela matou o Marco Ioki, né, o mentício, e na época chocou muito, né, porque ela esquartejou o corpo dele, colocou em malas, né, e depois ela levou e despejou no mato, né, e por isso que foi muito chocante, né, por conta de todos esses elementos do crime. E justamente, certo, tem outros pontos de vista, mas o título já me incomodou um pouco. Porque quando você diz era uma vez, né, um crime, você fala, bom, eu estou fantasiando. E algumas das coisas que eu li sobre a série criticaram justamente. Você assiste como ficção, você assiste como documentário, você assiste simplesmente por aquele prazer mórbido de ver um caso que passou. O que dá para acreditar ali? Então, esse eu acho que é o ponto polêmico, né, da série, porque esse Era Uma Vez, ele já faz uma alusão, né, a um conto de fadas. E a gente não está falando de um conto de fadas macabro, né, não é isso, é uma história real, é um crime que aconteceu. Então, eu acho que aí talvez seja muito arriscado mesmo para a Netflix, né, esse território que ela se propõe, né, porque eles humanizam a Elise, né, a Elise ela chora, ela fala sobre a filha dela, eles resgatam a origem dela, né? Vão atrás da história dela, né? Dos problemas, dos sofrimentos que ela passou e acabam romantizando bastante também, no meu ponto de vista. Mas eu acho que é importante o espectador ele não esquecer, né? Realmente que é um crime, que é uma história real, sabe? Sim, exatamente, é complicado isso. Bom, vou assistir, ainda não assisti, hoje já está disponível, como você disse, né? Isso, a série estreou hoje na Netflix, né? Já tem os 4 episódios ali.
Já tem os 4 episódios. Vamos ver. Para quem está... O paulistano que está com o paulista, que está com um feriado aí pela frente, tem mais uma opção para se entreter, vamos dizer assim, e depois a gente volta a falar um pouquinho. Mas você gostou, não? A tua opinião? Eu gostei, é uma série que te prende muito. Eu gosto dessas séries de true crimes, né? E é uma série envolvente, assim. Mas em um certo momento eu fiquei até um pouco preocupado, porque a Elise, como ela se emociona em muitos momentos, às vezes até você mesmo se emociona, né? E você para pensar, não, peraí. Isso aqui não é... Não, entendeu? Isso eu acho. Porque envolve mesmo. É por isso que eu vou estar olhando com uma lupa essa série, com o meu olhar de jornalista ali, inclusive, para ver se está bem equilibrada. Felipe, super obrigado. Depois você me conta. Se você estiver em São Paulo, e a gente se vê semana que vem, então. Obrigado, Zeca. É mais. Olha, correndo aqui, a gente teve problemas técnicos hoje no nosso Splash Wall, mas a gente está aqui e como tinha muita informação, me dá mais 2 minutos, porque eu quero te recomendar uma série que eu achei incrível, uma série sueca e sobre a família real sueca. Não é um docu-series, pelo contrário, você tem toda a estrutura da realeza sueca, mas está aí o príncipe, que é o Wilhelm. No meu sueco está um pouquinho enferrujado, mas ele é um príncipe, digamos, com alguns problemas de comportamento. É um adolescente, obviamente, ele tem uma vida de adolescente e ele se revolta ali, ou quer lutar contra a condição dele de ser o herdeiro da família real, o herdeiro do trono. E ele está levando uma vida, logo que a abre, assim, isso não é spoiler, são os primeiros 5 minutos da série, ele leva uma vida de um adolescente comum, vai numa festa, e numa dessas festas, com muito álcool, eventualmente até alguma droga, ele entra numa briga que escandaliza a Suécia e ele, então, é, entre aspas, condenado aí para um colégio interno. E, olha, brincando aqui, sabe The Crown? The Crown com esteroide, assim. The Crown com Elite, The Crown com um pouco de euforia. É uma série muito adolescente, muito bacana, e é complicado. Se você acha que a Lady Di tinha... problemas ali em conviver com o peso de uma família real, esse garoto também, o Wilhelm, está complicado. E ali você tem também uma série que só poderia ser feita na Suécia. Essa escola, que é uma escola ultra de elite, ela tem bolsas e aí você tem um convívio ali com os suecos menos avantajados ali, justamente. E aí esse conflito é bacana, sobretudo porque, inevitavelmente, e isso está no trailer também, não é um spoiler, não briga comigo, o príncipe vai viver um romance com alguém que não é exatamente de uma família nem rica, nem nobre da Suécia. Então, sim, o príncipe e o plebeu, eventualmente. Eu comecei a assistir, parei para vir fazer aqui o seu Splash Wall, tô louco para voltar para assistir, porque é bacana, são 6 episódios apenas, e um ponto de vista totalmente diferente, interessante, e o elenco incrível. É uma mistura, esses adolescentes são fantásticos, a menina que é a mais rica da Suécia, é uma menina incrível, os bolsistas também são incríveis, o professor, o chato que é meio tutor do príncipe está ali, é um insuportável, enfim, você vai se envolver com esses personagens. Minha recomendação para você é Young Royals, que é uma série bacana, diferente e que me chamou a atenção para essa semana. E eu agradeço muito a tua companhia, a tua compreensão de ter ficado com a gente, mesmo apesar dos probleminhas técnicos. A gente vai fazer sempre o melhor para você, justamente prometendo que essa semana que vem tem mais lançamentos, mais bastidores, mais entrevistas, mais opinião sobre as coisas legais que passam pelas nossas telas. Super obrigado pela companhia. Até quinta que vem. Wow.